Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação. Eu gostaria de compartilhar com vocês em João capítulo 5, 39 e 40, que foi o texto da pregação de hoje, neste dia 6 de julho, na Igreja Batista da Costa Basca. 6 de julho. Vocês examinam as Escrituras e não querem vir a mim para terem vida. Vocês examinam as Escrituras porque creem terem nela a vida eterna. Mas vocês não querem vir a mim para ter esta vida, diz Jesus. Jesus está falando então com alguns religiosos que estavam furiosos com ele, porque naquele dia Jesus havia curado um paralítico e era um dia do sábado. E além de curar no dia do repouso, Jesus, do descanso, Jesus também estava afirmando ser igual a Deus. Duas coisas, duas razões pelas quais eles vão depois condenar Jesus. Jesus curava no dia de sábado e se considerava igual a Deus. Uma coisa interessante é que, geralmente, quando a gente prega nesse texto, a gente fala negativamente desses homens, desses religiosos que examinavam as Escrituras. Sabiam que elas falavam de Jesus, mas não queriam vir a Jesus para terem a vida eterna. Isto é negativo, eles não queriam vir. Mas uma coisa que é positiva aqui é que eles examinavam as Escrituras. E nós hoje, infelizmente, não meditamos, não examinamos as Escrituras. Não sei se você gosta das histórias, dos livros escritos pela Agatha Christie. Eu tenho uma coleção aqui no meu escritório de uns 40 livros da Agatha Christie, porque eu gosto demais da forma de escrever desta mulher, desta inglesa. E é interessante que dois personagens principais, existem dois personagens principais nas histórias descritas pela Agatha Christie. Tem Hercule Poirot, em francês, e o senhor Hércules Poirot, que é o nome dele, e a Miss Marple. E você também talvez goste de Colombo, né? Colombo, ou então você gosta do o outro britânico. E uma coisa que o Hercule Poirot fazia é que ele investigava, ele ouvindo as histórias das pessoas, convivendo com as pessoas, ele investigava para descobrir quem era o assassino ou a assassina. O termo utilizado aqui para examinar quer dizer também investigar. Ou seja, você sonda as Escrituras, você lê, medita, estuda as Escrituras, para você poder entender, crescer no conhecimento do Senhor. Vou fazer uma pergunta para você e você vai me responder. Você vai me responder na sua cabeça, eu não vou ouvir a sua resposta, mas quantas vezes a frase não temais ocorre na Bíblia? Quantas vezes? Muitas das pessoas, eu imagino, vão dizer 365 vezes. Você já leu a Bíblia toda para ver que a Bíblia fala 365 vezes a expressão não temas? Na verdade, isto é uma mentira. A expressão não temas não aparece 365 vezes na Bíblia. Quantas vezes Deus precisa dizer para você não temas, para que você não tenha medo? 365 ou apenas uma vez? Será que a palavra de Deus falando uma vez que vocês possam se amar uns aos outros não é suficiente? Jesus teria que falar 365? Uma coisa interessante é que os judeus no Antigo Testamento não tinham anos de 365, né? Porque esse é um calendário diferente do nosso calendário. Então, essa história de 365 vezes, alguém criou, inventou, colocou no Facebook, colocou no Instagram, colocou no YouTube, e todo mundo acredita, e nunca foram lá ver se era verdade. Por exemplo, quantos magos foram visitar Jesus quando Jesus nasceu em Belém? Quantos magos? Muita gente vai dizer 3. Inclusive, a festa dos magos é mais importante na Espanha, porque a gente mora aqui perto da Espanha, do que Natal. E se você for no 6 de janeiro, eu creio que é a festa dos magos, na Espanha, uma festa imensa, você vai ver 3 magos, inclusive com nomes, deram nomes para esses magos. Ora, a Bíblia nunca disse quantos magos vieram visitar Jesus. Fala de 3 presentes, mas não são 3 magos. Poderia ser 20 pessoas, 10 pessoas, ninguém sabe quantas pessoas. Trouxeram 3 presentes, mas não havia 3 magos. Então, as pessoas ouvem coisas por aí que dizem estar na Bíblia e todo mundo acredita. Será que nós estamos sondando, então, examinando as Escrituras para entendermos do que se fala? Você ouve falar, por exemplo, de Apocalipse aqui
Na França, quando há uma tragédia, todo mundo fala, gente, que apocalipse. Você está no apocalipse. É um apocalipse. Mas a palavra apocalipse não quer dizer miséria, destruição, guerra. Quer dizer revelação. O livro de Apocalipse não é um livro que fala do final dos tempos. Fala de Jesus. Foi por isso que foi escrito. Começa assim, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse de Jesus Cristo. Porque Apocalipse é revelação. As pessoas não examinam as Escrituras. Elas não sondam as Escrituras. Eles estavam sondando. É claro que o problema deles é que eles não queriam vir a Jesus. Mas você já tem Jesus. Se você tem Jesus, você deve continuar examinando as Escrituras. Então, muita gente fala, mas eu ouvi dizer que... Mas será que está escrito nas Escrituras? Uma outra frase, por exemplo, que muita gente pensa está escrito nas Escrituras, é sobre o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todo o mal. Ora, Jesus nunca disse que o dinheiro era a raiz de todo o mal. Porque se a riqueza fosse a raiz de todo o mal, por que Deus teria dado tanta riqueza ao rei Salomão? O rei Salomão pediu sabedoria, mas Deus deu não só sabedoria, mas também riqueza. A riqueza não é a raiz de todo o mal. O texto não diz isso. O texto diz o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Não é a riqueza em si, não é o dinheiro em si. É o amor às coisas. Quando a riqueza se torna uma idolatria, um ídolo, este é um problema. Uma outra frase que é muito mal interpretada e que nós vamos utilizar este texto para meditar. Antes, vamos ler então em Romanos 8, 27, onde a palavra examinar, a mesma palavra de João capítulo 5, 39 e 40 aparece. Deus examina os corações, nos diz Paulo em Romanos 8, 27. Deus investiga os corações, Ele conhece todo o nosso coração, todo o nosso ser. Em 1 Coríntios, Paulo também escreve, capítulo 2, verso 10, o Espírito Santo sonda ou examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo conhece a profundeza de Deus e nós devemos conhecer, então, através do Espírito Santo, as profundezas de Deus. Em Apocalipse 2:23, Jesus diz, eu sou aquele que examina os rins e os corações. Deus, o Senhor sonda, examina, Ele investiga, Ele conhece, Ele sabe exatamente o que nós temos em nosso coração. Os religiosos da época de Jesus examinavam, mas eles não vinham a Jesus. Mas, como eu já disse, você já veio a Jesus. Então, quantas vezes a frase não temas ocorre na Bíblia? Nós sabemos que não são 365 vezes. Mas isso não importa. O importante é que Deus nos disse uma vez. Se Ele disse uma vez, não tem mais. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, em todo o universo, para dizer não tem mais uma vez. E já basta. Mas já tem outras vezes, talvez umas 80, 100 vezes. Mas não 365 como falaram para você. Já ouvi falar do evangelho da caixinha de promessa? Hoje na igreja eu falei sobre isso, eu tinha minha caixinha de promessa que me deram de presente aqui, em português, inclusive. Não sei na sua caixinha de promessa, mas nas que eu já vi, nunca você vai encontrar arrependei-vos e credes no Evangelho. Amai-vos uns aos outros. Orai por aqueles que vos perseguem. Abençoe aquele que fala mal de você. Nós não precisamos do Evangelho da caixinha de promessa. Nós precisamos do Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho eterno, que nos exorta também e que nos convida ao arrependimento, que é uma palavra que não é muito popular nos nossos dias, nos meios evangélicos. Arrependimento. Já ouvi falar há uma história de uma pessoa que eu conheço que foi ver uma profeta, aí no Brasil, foi ver uma profeta para ver se a profeta dizia exatamente o contrário daquilo que Deus tinha falado para o filho desta pessoa. E então essa senhora foi ver o seu filho e falou, Deus me falou, através da profeta Zulmira, que você não é para fazer aquilo que você acha que você tem que fazer, para fazer outra coisa. Só que Deus tinha falado para aquela pessoa, colocado no coração daquela pessoa, uma coisa completamente diferente daquilo que a profeta falou. Não ouça a profeta, ouça a profecia, mas examine primeiro as Escrituras, porque se a profecia está falando exatamente o contrário daquilo que o Espírito Santo está dizendo realmente, não creia, não creia. Mas você vai ficar super rico. Talvez Deus não quer que você fique rico.
Se você ficar, compartilhe a sua riqueza com os outros. Você sonda realmente as Escrituras? Você precisa sondar as Escrituras. Então, sondar fala de investigação, fala de examinar, investigar, como faz o Hercule Poirot nos livros da Agatha Christie. Deus examina os corações. O Espírito Santo sonda todas as profundezas de Deus. E o Senhor é aquele que sonda os rins. Então, vamos então ver como a gente às vezes se engana porque a gente não conhece as Escrituras. Um dos textos que são citados também assim a tout vent, como se diz em francês, na direção de todo vento, é Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos, muita gente vai dizer, sabemos que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Olha, o texto não está dizendo isso, porque tudo não é o sujeito nesse texto, é Deus que é o sujeito. E o texto está dizendo o seguinte, sabemos, está sumindo o meu texto aqui, sabemos que, vou achar, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles a quem ama, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não é tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas fazem coisas terríveis, são corruptas, são cristãs e corruptas, e depois dizem, de qualquer forma, tudo coopera. O texto não está dizendo que tudo coopera, está dizendo que Deus faz com que todas as coisas cooperam. Não é tudo que coopera. A nossa vida não é dirigida por tudo ou por qualquer coisa, ela é dirigida por Deus. Tudo não pode dirigir a sua vida. Se você faz aquilo que é errado, não vá citar Romanos 8 dizendo tudo coopera. Porque o pecado não coopera. O salário do pecado, nos diz Paulo em Romanos 6, 23, é a morte. A única coisa que o pecado te dá como salário é a morte. O pecado não pode produzir nenhuma outra coisa a não ser uma separação com a eternidade, uma separação de Deus. Então, se você vive uma vida corrupta, uma vida de mentiras, não espere que você seja abençoado, porque não há bênção no pecado, só há maldição. Então, tudo não coopera para o bem daqueles. Porém, Deus pode fazer com que tudo coopera. O texto está dizendo que Deus trabalha. A primeira coisa que a gente entende nesse texto, onde Paulo está dizendo que Deus sonda o nosso coração, no verso 27, ele sonda. E depois ele fala, nós sabemos que Deus trabalha, é Deus quem trabalha. Se Deus não trabalha, a gente não pode fazer nada. É o que Jesus diz em João capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada. E nada é nada realmente. Então o texto está dizendo que Deus trabalha. Em seguida, Deus trabalha para o bem daquele que o ama. Deus quer abençoar todo mundo. Ele colocou, inclusive, nos diz Eclesiastes, a ideia da vida, da eternidade no coração do homem. Mas se o homem não se envolve com Deus, não ama a Deus, não recebe a bênção de Deus, ele não tem como ser abençoado, minha gente. Interessante que em João capítulo 5, no mesmo texto que eu li, no final desse texto, Jesus diz, é normal que vocês não querem vir a mim. Porque no verso 40 ele diz, vocês não querem vir. Por que eles não querem vir? Jesus diz, vocês não têm o amor de Deus no coração de vocês. Vocês estão buscando a glória de vocês, Jesus diz àqueles religiosos. Mas vocês não têm o amor de Deus em vocês. Então é normal que vocês não queiram vir a mim. A terceira coisa aqui é que Deus trabalha para o nosso bem em todas as coisas. A gente tende a dizer que todas as coisas cooperam. Não são todas as coisas que cooperam. É Deus quem faz com que tudo coopere. Deus tem uma forma de agir que é diferente da nossa. O que Deus faz com o mal, com o pecado, com a corrupção? Deus destrói. Romanos capítulo 6 está escrito que Deus nos batizou na cruz de Cristo Jesus. Cruz serve para morrer. E Deus também nos batizou no túmulo de Jesus, nos diz também em Romanos 6. Você pode ler, você vai ver. E Deus nos batizou também na ressurreição. Ora, o verbo batizar em grego quer dizer colocar dentro da água, afundar na água. Deus nos afundou na cruz de Cristo Jesus. Nós mergulhamos na cruz, Deus nos mergulhou, nos colocou na cruz e nós morremos para o pecado, para o nosso ego, para o mundo, para o diabo. Deus não transforma
mal, não transforma pecado, Deus destrói. Então, Deus trabalha para o bem daquele que o ama, Deus trabalha para o nosso bem em todas as coisas, e Deus também trabalha, opera em todas as coisas para o bem daqueles que o ama. Interessante que todas as coisas a gente vai encontrar também 2 versos em Romanos capítulo 8, no verso 17, nós nos oferecemos com ele, nós nos oferecemos em sacrifício a Deus. Nós suspiramos dentro de nós mesmos, verso 23 de Romanos capítulo 8. Verso 17, nós nos oferecemos em sacrifício, e no verso 23 nós suspiramos dentro de nós. 3 coisas, 3 realidades que suspiram em Romanos capítulo 8. O Espírito Santo suspira por nós suspiramos, e a natureza também suspira, esperando a redenção dos filhos de Deus. Interessante. Então, quando Deus está trabalhando para nosso bem em todas as coisas, todas as coisas incluem, inclusive, a perseguição que você está sofrendo porque você é discípulo de Cristo Jesus. Deus não vai às vezes, te tirar dessa situação. Deus vai te dar força para que você possa passar por ela. Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e Deus trabalha para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Interessante, não é? Segundo o propósito de Deus. Não é segundo o meu propósito, é segundo o propósito de Deus. O que você pode controlar na sua vida? Nada. Você não controla nada. Nem eu, nem você. Nós não controlamos nada. Por isso precisamos depender inteiramente do Senhor. Olha o que José vai dizer aos seus irmãos no final do livro de Gênesis. Jacó morreu. Vocês talvez já tenham lido. Se não leiam ainda, leiam a história de José no final do livro de Gênesis. José era adolescente, ele tinha muitos sonhos em que ele via a família dele se prostrando diante dele, e os irmãos ficaram meio irmãos, né? Ficaram com muito ciúme do José, e tentaram matá-lo. Mas o Judá, se não me falha a memória, o salvou, tirou da cisterna, do poço, e vendeu José aos árabes, aos medianitas, que levaram José para o Egito. Ele foi trabalhar para Potifar, dizem que ele era muito bonito, ele era musculoso e tudo mais. A esposa de Potifar queria ir para a cama com José. José, muito fiel, disse, não posso fazer isso. Vão mandar José para a cadeia. 13 anos depois que ele saiu de casa, ele se tornou governador do Egito. Os irmãos não o reconhecem quando eles vão visitar o José. O José chora muito. Eu acho muito lindo aquele momento em que José chora com os irmãos. Ele vai dizer, eu sou o José que vocês mandaram para o Egito. No final da vida de Jacó, quando Jacó morre, os Jacó era o pai do José e dos outros 11 irmãos. Os irmãos de José vão dizer, agora que o nosso pai morreu, José vai se vingar de nós. Olha o que José diz para os seus irmãos no final do livro de Gênesis. Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus o tornou em bem para fazer o que está acontecendo hoje, para salvar a vida de muitas pessoas. Inclusive, ele vai ser chamado Zaphnath Paneah. Olha, se você está procurando nome para o seu filho, pode chamar ele Zaphnath Paneah, que quer dizer Salvador do mundo, na língua então falada no Egito. E José está dizendo, vocês queriam o meu mal, queriam me matar, mas Deus, olha, ele não está dizendo, tudo cooperou para o bem. Não, tudo não coopera. Se Deus não estivesse naquela situação, José teria blasfemado de nome de Deus, teria talvez ido para a cama com a esposa de Potifar, teria matado Potifar e não teria nunca se tornado um patriarca e um governador do Egito. Nunca. Mas porque Deus estava naquela situação, ele diz, Deus tornou essa situação em bem. Olha que interessante. Jeremias vai escrever aos judeus exilados em Babilônia. E uma das palavras que o Senhor deu a Jeremias para o povo é esta: assim diz o Senhor, eu sei os planos que tenho para vocês. Olha que interessante, que a situação era muito complicada. Eles perderam tudo, o templo foi destruído, as muralhas de Jerusalém foi destruída, o povo foi levado numa deportação para a Babilônia, no atual Iraque de hoje. Ficaram 70 anos. Mas a gente lendo a história da Bíblia, você vê que o povo se tornou monoteísta, voltando daquela tribulação. 70 anos para purificar o povo. E ele está dizendo, Deus está dizendo, eu sei o plano que eu tenho para vocês. Ora, eles estavam exilados, estavam em dispersão na Babilônia. Mas tudo não estava cooperando. Por que foram para lá? Porque eram idólatras, eram pecadores miseráveis, foram deportados. Deus vai transformar aquela miséria. Deus vai.
Não foi tudo que transformou, não foi o mundo quem transformou, não foram as pessoas, foi Deus quem transformou. O meu último exemplo do que Deus faz está na pregação do apóstolo Pedro, em Atos, capítulo 2, e verso 23. Ele diz: a este homem que foi entregue segundo o determinado propósito e presciência de Deus, vocês o crucificaram. Ele está dizendo na sua pregação de Pentecostes: vocês, judeus, irmãos judeus, crucificaram a Jesus, mas foi Deus quem determinou tudo. Olha que interessante. Não é um erro a crucificação de Jesus, é um projeto eterno. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Pedro vai dizer: Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Apocalipse também vai dizer isto. Propósito de Deus. Então, se Deus não age, tudo não pode agir na sua vida. Então, você precisa sondar as Escrituras, conhecer aquilo que Deus está dizendo para você. Ah, mas eu ouvi a profeta irmã Zumira. A irmã Zumira é uma profeta muito usada, uma irmã muito usada, uma irmã usada que vai falar uma coisa que você quer ouvir. É por isso que você diz que ela é usada. No dia em que a palavra te exorta a se arrepender, a perdoar, a amar o seu inimigo, aí você diz: olha lá, essa palavra é dura. Foram o que os judeus disseram em João capítulo 6. Foram todos embora. Por quê? Porque Jesus estava dizendo aquilo que eles não queriam ouvir. Tem que comer de mim, diz Jesus. Eles não queriam isso. Eles queriam religião. Deus não vai te dar religião, Deus te dá a vida eterna. Sonde as Escrituras, conheça o Senhor, sua vida será transformada. Que Deus te abençoe.